Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu aprendi a falar, me comunicar em inglês sozinha. E eu vou dar algumas dicas também pra vocês. Eu não sou totalmente fluente, mas eu já sei bastante. E com todas essas dicas que eu vou dar pra vocês, eu tenho certeza que você também vai conseguir se comunicar. Eu escrevi aqui num caderninho, pra ficar mais fácil de falar, todas as coisas que eu fiz e basicamente as dicas. E a primeira coisa que eu fiz, eu acho que me ajudou bastante, foi assistir série em inglês. Porque assim, eu gosto bastante de série, eu sempre gostei de assistir várias séries, sempre assisti bastante. E uma vez eu vi um vídeo no YouTube, tipo, eu pesquisei, né, como falar inglês sozinha e tal, quando eu estava querendo aprender, a me aprofundar. Eu vi várias pessoas falando sobre assistir séries em inglês, que ajudava bastante, que ajudava a praticar o listening, né. E aí eu falei, nossa, interessante, eu já gosto de série, e eu sempre gostei também de inglês, então acho que vai ser legal. Pra deixar bem claro, eu nunca gostei de série legendada, eu sempre gostei de assistir dublado, porque ou eu assistia ou eu lia a legenda. Então, mas aí eu falei assim, não, eu vou me esforçar, vou tentar, né, e aí vamos ver se vai dar certo. Aí acabou que eu gostei bastante, eu comecei a trocar o áudio pra inglês e a legenda. Inicialmente eu olhava em português, só que eu vi que não tava adiantando muito. Eu ficava, caraca, mas eu tô lendo mais a legenda do que assistindo o filme e prestando atenção no que eles estão falando. Porque você lendo ali a legenda em português, você só vai estar prestando atenção no que ele tá falando em português, prestando atenção em entender em português. Você não vai estar prestando atenção no que eles realmente estão falando. Eu acho que eu vou trocar pra legenda em inglês. E tem séries aqui no Netflix do Brasil que eles não tem a opção de você colocar o áudio e a legenda em inglês. Então eu ficava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Então eu tinha que pesquisar algumas séries que tinha. Não eram as que eu gostava, mas eram as que tinha. E aí, quando eu me mudei pra Portugal, eu tava com o Netflix de lá, né? Todas as séries que eu gostava tinha a legenda e o áudio em inglês. Eu ficava, caraca, perfeito. Aí foi quando eu comecei a assistir mais. E assim, inicialmente era um pouco difícil ficar assistindo e com a legenda em inglês, né? Porque é meio complicado, às vezes eu não entendia muito do episódio, só que eu persistia. E palavras que eu não tinha conhecimento, eu separava num caderno e depois eu ia lá no Google Imagens e pesquisava a imagem da palavra, né? Porque eu não queria de jeito nenhum traduzir no Google Tradutor, porque eu não queria ficar presa ao Google Tradutor, porque a gente acaba acostumando, né? E aí, é uma segunda dica também que eu tenho pra dar pra vocês. Não fiquem traduzindo as palavras que vocês queiram saber. Coloquem no Google Imagens, pesquisam imagem, pesquisa saber o que aquela coisa é. Ou vocês podem pegar um livro infantil mesmo, gente. Eu acho que esses livros infantis de inglês são os melhores, porque ele tem a imagem e tem o que essa imagem significa. Então você não vai estar traduzindo errado ou traduzindo pro português, alguma coisa assim. Você vai estar entendendo o que essa palavra significa. Por exemplo, você vai ver a imagem de um sol e você vai saber que o sol é sun. E você vai saber realmente, porque o Google Tradutor traduz muita coisa errada, ou ele te dá uma tradução diferente, que nem é muito usada, enfim, alguma coisa assim. Então acho que uma dica muito importante foi parar de traduzir as coisas, que me ajudou muito, me ajudou a me esforçar a pensar e me ajudou a falar assim, cara, eu preciso aprender isso aqui, eu preciso decorar, porque eu não vou traduzir, então se eu não traduzir eu preciso arranjar outro jeito. E foi isso que eu achei, o jeito que eu achei. Eu comecei a pesquisar no Google Imagens as palavras que eu não sabia, ou pesquisar alguma forma de não ter que traduzir na risca a palavra mesmo em português. Eu queria saber, eu queria entender a palavra, eu não queria saber o significado em português, eu queria entender na minha cabeça. Até então, gente, tipo, às vezes vocês falam, nossa, dublagem é muito errado, porque eles falam uma coisa que não é. Gente, não é isso, é porque na cabeça da pessoa que tá traduzindo, é aquilo, é o que ela entendeu, entendeu? Então acho que é uma coisa muito relativa você traduzir uma coisa, porque às vezes você entende uma coisa diferente do que outra pessoa pode entender. Você tem um conceito diferente pra coisa que tá sendo falada. Então, muitas vezes, por exemplo, quando a minha mãe pedia pra me traduzir alguma frase, alguma coisa assim, tipo, o que isso aqui significa? O que essa palavra aqui significa? Gente, o que essa palavra aqui significa é uma coisa, assim, meio complicada,
Porque no inglês vocês sabem que uma palavra em uma frase significa uma coisa e em outra frase pode significar outra. Por exemplo, o like. O like significa gostar, mas se ele tiver em uma frase tipo I like my mom, like I like my dad. Tipo, eu gosto da minha mãe como eu gosto do meu pai. Não sei se deu pra entender, mas tipo, significa também uma comparação. Então, você tem que entender a coisa e não, tipo, ficar traduzindo. Eu acho que isso é o ponto crucial pra você aprender inglês. E a próxima coisa, assim, dica, coisa que eu fiz foi ouvir muita música internacional. Gente, eu sou apaixonada por música internacional, apaixonada por rap, hip hop, R&B, todas essas coisas aí em inglês. E vocês já viram até a minha playlist aí, o último vídeo que eu postei, a minha playlist internacional de música gringa. Se você não viu, vai lá. E tá muito top. E eu escuto muito música internacional. Eu acabei que falei assim, não, acho que eu vou começar a ver a letra dessas músicas, vou aprender a cantar. Eu tentava traduzir, eu ficava, não, eu não sei o que é essa palavra aqui, mas eu sei o que vem antes dela, então eu vou tentar entender o sentido que essa palavra tá trazendo. E isso é uma coisa muito importante também. Eu lembro que eu tinha uma professora de inglês que ela passava alguns exercícios e eu ficava, mas como que a gente vai fazer se a gente não sabe inglês? Tipo, tinha interpretação de texto na prova. Como é que eu vou interpretar esse texto se eu não sei falar inglês, eu não sei essa palavra? E ela falava, você pega o que você sabe e você tenta colocar a que você não sabe nesse contexto. Então acho que me ajudou bastante quando eu comecei a colocar isso em prática. Eu acho que ajuda bastante. Às vezes se você tá ali meio com preguiça, não sei o que, gente, se esforce que vai dar tudo certo. É uma coisa assim bem simples. Se você começar a pegar o fio da meada, você vai achar bem fácil e você vai conseguir. A próxima coisa que me ajudou muito foi começar a ler textos, poema, livro, qualquer coisa, ler basicamente em inglês. Eu acho que assim, eu nunca li um livro em inglês, eu não cheguei a esse ponto ainda, nunca comprei um livro em inglês pra ler. Só que eu já peguei revistas, assim, quando eu fui pra Inglaterra, por exemplo, eu fui lá em uma clínica, peguei as revistas lá, comecei a ler, comecei a tentar entender, lia também cartazes, banners, qualquer coisa, e você tentar realmente ler do início ao fim pra entender, porque tem muita gente que tenta ler, não entendi, deixa pra lá. Ou no Instagram também, aquelas legendas de fotos, vocês clicam lá em ver tradução. Eu mudei o idioma do meu celular pra mim não ter essa opção de ver tradução, então toda vez que eu vejo uma legenda eu me forçava a ler a legenda. E isso acabou que me ajudou bastante, eu comecei a entender. Hoje em dia, tipo, é uma coisa natural pra mim. Quando eu vou ler, eu já entendo de cara. E lendo, você aprende muito vocabulário, que é uma coisa super importante pra você aprender uma nova língua, né? No caso, aprender vocabulário, aprender como se fala as coisas. Porque não tem como você falar se você não souber como se fala as coisas, né? O nome das coisas. Então, você vai aprender muito vocabulário. Eu ainda não peguei um livro pra ler, mas se você tiver algum livro aí, ou se você tiver como comprar, ou se você tem interesse em algum livro e vê ele em inglês, compra ele, tenta ler e não traduza. Todas as palavras que você não sabe, você pega as que você sabe e tenta entender o contexto. Se você não conseguiu de jeito nenhum, aí você vai no Google Imagens ou você vai achar algum jeito de pesquisar como entender essa palavra, mas não traduzir ela, entendeu? Você tem que entender pra você aprender. Entendeu? Porque eu acho que isso é uma coisa que se você traduzir, acho que você vai meio que tá decorando a palavra. E se você decora, você meio que vai esquecer. É igual você estudar pra uma prova. Se você decorar aquilo ali, depois você fazer a prova, depois você vai esquecer, você não vai estar nem aí. Agora, se você entender, saber explicar essas coisas, vai ser muito melhor. A próxima coisa que eu fiz foi escrever. E aí você me pergunta, mas como assim? Gente, vocês podem conversar com algum amigo, começar no WhatsApp mesmo, você começa a falar assim, vamos falar inglês, vamos digitar inglês, vocês começam a digitar ali, escrever, ou você pode pegar no final do seu dia, escrever ali um texto de como foi o seu dia em inglês, você fala, hoje eu acordei, em inglês obviamente, hoje eu acordei, fiz isso, aquilo, isso aqui, fui pra escola, escreve isso em inglês, você vai fazendo isso, um resumo do seu dia, todo final do dia em inglês, pra você treinar a sua escrita, pra você treinar como se fala as palavras, porque tem muitas palavras que eu sei, por exemplo, até eu mesmo, tinha coisa, ou até tem coisa até hoje,
que eu sei falar, mas eu não sei escrever. Se eu falar assim, eu posso, sei lá, saber falar uma frase, saber o que significa, mas na hora de escrever eu não sei, sei lá, quantos L's tem, quantos T, se tem H, se tem SH, alguma coisa assim. Se tem temudo, porque muita palavra tem temudo, ou tem um H ali que você não sabe. Então, se você escrever ou digitar, você vai saber como que essa palavra é escrita. E isso serve para português, inglês, qualquer língua que você for aprender. Eu acho que é uma boa dica, uma boa prática você ler e escrever. Que basicamente tem que treinar, gente, todas as áreas, né? Você tem que treinar falar, né? Que é até uma próxima coisa que eu fiz e que me ajudou muito, muito, muito. Pra quem não sabe, eu namoro um inglês. Então, conversar ali com ele desde o início me ajudou muito, muito, muito. No começo, eu não entendia basicamente nada que ele falava e também não sabia falar nada. Então, ao longo do nosso namoro, a gente foi aprendendo a se entender. Isso. Passa, moça. Então, ao longo do nosso relacionamento, a gente foi aprendendo a se entender. Tudo que ele falava que eu não entendia, eu falava assim, slow, ou repeat please, again, again. E eu lembro até hoje que toda vez ele falava uma coisa, aí a gente ficava se olhando, porque eu tava tentando juntar todas as palavras que ele falou, tipo, se alguém falar uma frase, chegar pra você, você sabe cada coisa que a pessoa falou. Só que a pessoa vem, chega e fala todas as palavras em uma frase. Aí você vai ficar meio assim, meio tentando entender. Vai levar algum tempo pra você juntar todas as palavras e fazer sentido na sua cabeça. Mas de tanto que a gente conversava, que eu escutava ele e a gente tava ali no convívio, todo mundo junto ali há muito tempo, eu acabei que consegui pegar isso aí. Tipo, agora, hoje em dia, quando ele chega comigo e fala alguma coisa, fala... Oi, nanana, faz isso, faz aquilo. Eu já sei entender o que ele falou e também sei falar. Porque eu já vai fazer o quê? 10 meses que a gente tá junto. Então, é muito, muito, muito tempo de conversa e também de escutar, né? Então, por isso que é muito importante vocês verem série, se vocês não têm a oportunidade de conversar com alguém nativo ou com alguém em inglês, vocês escutarem muito, muito, muito pra vocês pegarem o jeito que eles formam uma frase. Porque é muito difícil, às vezes você sabe palavra por palavra, mas se juntar em uma frase e falar tudo rápido, você não sabe juntar e você não sabe formar uma frase, não faz nenhum sentido na sua cabeça. Então, por isso que é muito importante vocês treinarem um listening de vocês, que é ouvindo música, ouvindo série, ou ouvindo algum nativo conversando. Então, basicamente, foi tudo isso que eu fiz. E é claro que namorar o inglês me ajudou muito, 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 muito. E sigam essas dicas que vai dar tudo certo, vocês vão sair falando inglês top. E treinem muito, não desistam, persistam que vai dar tudo certo. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, já se inscreva aqui no canal. O meu Instagram vai estar passando aqui na tela. Me sigam lá e ative as notificações também para vocês receberem os meus próximos vídeos. E também deixem ideias aqui nos comentários de próximos vídeos que eu posso gravar, vídeos que vocês queiram que eu traga aqui pro canal, né? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.